Olá, meu nome é André Botelho, eu sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Arujá e sou professor de teologia na FLAM, Faculdade Latino-Americana. Quero convidar você para um estudo bíblico virtual. Vamos lá. Bom, esse é o estudo Aprendendo a Ser Igreja. Esse já é o segundo estudo dessa série e eu queria compartilhar com você e pensar junto com você, esse é o objetivo desse estudo, um estudo bíblico, teológico, pensar juntos alguns temas importantes, relevantes para os dias de hoje. E aproveitando esse tempo em que vivemos, né, um tempo de isolamento social, um tempo de enfrentamento de crise, é hora de nós refletirmos a respeito da religiosidade cristã e o quanto a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, alguns símbolos dela precisam ser ressignificados. Eu queria pensar junto com você, a partir de agora, nos próximos 4 estudos, sobre 4 temas importantes. A questão do templo, do domingo, do sacerdote e do culto. E por que esses 4? Porque dentro da nossa espiritualidade, esses 4 temas foram desafiados pelo momento atual que nós vivemos. Nós não podemos ir até um templo, as nossas igrejas estão fechadas, os nossos templos. O domingo passou a ser um dia normal, como qualquer outro. Nós não temos acesso ao pastor ou ao sacerdote, esse intermediário que intercedia por nós, impunha as suas mãos sobre nós, e também a questão do culto, né? O acesso ao culto público como nós conhecíamos está extremamente limitado. Por isso esse é um tempo apropriado da gente revisitar esses temas e pensar um pouco cada um deles, o que de fato é templo num sentido bíblico teológico, sacerdote, questão do dia do Senhor e também do culto. Então convido você para fazermos esta reflexão. Vamos ler um texto para iniciar essa reflexão? João, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Uma passagem com Jesus. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos, como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? 21. Mas o templo do qual ele falava, Jesus, era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Bom, esse texto ele é maravilhoso porque ele já mostra Jesus falando do lugar do templo, da habitação de Deus e se colocando como essa habitação de Deus. E esse texto confronta toda a religiosidade e a religião que existia no tempo em que Jesus estava aqui conosco. Eu queria compartilhar com vocês a respeito do tema a casa de Deus. Quando nós falamos sobre casa de Deus, nos perguntamos sobre a casa de Deus, algumas perguntas importantes estão por trás dessa. Onde Deus está? Onde nós podemos encontrar a Deus? Em que lugar ele manifesta a sua presença? Aliás, essa se tornou uma pergunta importantíssima para os dias em que vivemos agora. Então, por isso, esse conceito de casa de Deus, ele é muito importante. Bom, a resposta da religião
nem sempre é igual à resposta de Jesus e à resposta do Evangelho de Jesus. Por isso é muito importante a gente conhecer as duas coisas. A resposta da religião, ela é muito simples. Deus está no templo. Deus habita nos templos, na casa que nós construímos e consagramos para Ele. Você quer encontrar Deus? Vá até um templo, Ele está lá. Aquele lugar foi construído, foi edificado, foi planejado para o encontro com Deus. Aliás, isso é bastante conveniente, né? Não só dentro da nossa religião cristã, mas muitas outras possuem essa mesma ideia. Quando a gente começa a voltar dentro da construção da nossa espiritualidade a respeito da habitação de Deus, nós vemos que Deus, ao longo da história, ele foi trabalhando com o seu povo, né, trazendo símbolos da sua presença. Porque Deus queria ensinar ao seu povo que ele era um Deus presente, que queria estar no meio do seu povo. Aliás, essa sempre foi uma característica de Deus, né? O Deus conosco. A Arca da Aliança era um símbolo dessa presença de Deus. Muito bem ensinado no Antigo Testamento. Ali continham as tábuas da aliança, a vara de Moisés, o jarro de maná, símbolos do Deus que agiu, estava no meio do seu povo. A arca era muito importante para falar dessa presença, né? A presença de Deus no meio do seu povo, que acompanhava o povo por onde ele peregrinava. O tabernáculo passou, né, que onde a arca era guardada, passou a ser também outro símbolo dessa presença de Deus. E aqui, tanto a arca como o tabernáculo vão nos ensinar algo muito importante. Didaticamente, Deus estava ensinando isso ao povo, que ao mesmo tempo que Deus quer habitar junto ao seu povo, ele é um Deus santo, que não pode se misturar ao pecado e à fragilidade humana. Então, tanto a arca quanto o tabernáculo, com todas as suas regras, né, nos ensinam a respeito da presença de Deus, mas presença santa, separada de Deus. E Deus, mas o que é importante? Que Deus não abre mão de estar com o seu povo. O interessante é essa transição entre o tabernáculo e o templo, porque tanto a arca, o tabernáculo são iniciativas divinas, mas nós vamos ver que a iniciativa da construção de um templo físico, como nós conhecemos, foi uma iniciativa humana, foi uma iniciativa de Davi. Abençoada, sim, depois, e Deus dá toda a instrução, mas a iniciativa é divina. Eu quero chamar sua atenção para Crônicas 17, para a gente ver um episódio muito importante. Crônicas 17, de 1 a 6, depois de 11 a 14. Uma passagem a respeito de Davi e Natã falando a respeito disso. Olha só, o rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Olha só, ele percebe que ele tinha um palácio, mas que a arca do Senhor tinha somente uma tenda. Natã respondeu: Davi, faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito. Mas fui de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu
um templo de cedro. Olha que palavra preciosa de Deus questionando, né, por que Davi queria construir um templo para ele e que Deus não tinha necessidade de templo, dessa habitação humana. É interessante que Davi estava constrangido por dois motivos. Uma, porque o que ele via nos povos vizinhos, nos outros povos, que todos tinham templos, e por que Israel não vai ter templo também. E a questão que ele relata aqui do que ele tinha um palácio. Mas eu gosto muito de sempre pontuar que a observação de Davi estava correta, mas a conclusão errada, né? Deus estava ali representado num tabernáculo, numa tenda, mas ele precisava de um palácio. Quem estava errado era Davi, de habitar num palácio, não Deus de ter sua representação ali na tenda da aliança. Ele observou correto, mas não concluiu corretamente a arca e o tabernáculo. Continuando, verso 11, a Deus continua falando através de Natã e agora completa falando da profecia da construção de um templo da casa do Senhor. Preste atenção, verso 11. Quando a sua vida chegar ao fim, aqui ele está falando, direcionado a Davi, e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos, dos seus descendentes, para sucedê-lo e estabelecerei o reino dele. Até aqui tudo bem. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reino será estabelecido para sempre. É interessante que quando a gente vai lendo essa profecia, a gente vai entendendo, nossa, Salomão, o filho de Davi, aquele que constrói o templo, e ele de fato vai construir um templo para o Senhor, aí ele faz isso, mas nós percebemos claramente que essa profecia não fala de Salomão, porque fala de uma relação do Senhor com esse filho, com esse que teria um reino, e o reino seria para sempre. Opa, não está falando de Salomão, está falando de Jesus. Essa profecia do filho de Davi que construiria o templo, a habitação perfeita para Deus, se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a habitação de Deus. Jesus Cristo é a casa de Deus. E aqui nós vemos, então, esse conflito entre a espiritualidade de Jesus Cristo e a religiosidade do templo. Exatamente naquele texto que nós lemos no começo, quando Jesus diz: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Há um conflito aqui. Os religiosos, os fariseus, os judeus, pensavam que ele estava profanando, falando do grande templo que eles tinham ali, que Jesus estava diante deles. Mas Jesus falava dele mesmo, do próprio corpo, e que aquele templo seria destruído, mas seria levantado novamente em 3 dias. Aqui claramente há esse conflito de espiritualidade, de religiosidade, e de Jesus apresentando aqueles que naquele momento, por causa da cegueira espiritual, não podiam entender o que é a verdadeira habitação de Deus. Qual é a resposta do Evangelho à pergunta: o que é a casa de Deus? Onde Deus está? Como encontramos a Deus? A resposta do Evangelho é: Deus está em Cristo. E Cristo está na igreja. Essa é a revelação que nós temos hoje. Em primeiro lugar, Deus está em Cristo. Que coisa maravilhosa a gente entender isso. Quando nós lemos João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne
e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Quando Jesus, né, se encarna, vem ao mundo, vem habitar entre nós, ele nos apresenta em toda a sua glória o Pai. Ele nos mostra o Pai. Ele é aquilo que a gente pode ver de Deus, o conhecimento de Deus, o encontrar com Deus. Ele é bastante claro em outro texto também, em João capítulo 14, a partir do verso 9, quando Jesus debate com seus discípulos a respeito de ver o Pai. Ele diz assim: quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai que vive em mim. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então, claramente, o Evangelho nos revela a Cristo que tem o Pai nele. Ele é a habitação do Pai. Quem vê Cristo vê o Pai, vê a Deus. Que coisa maravilhosa a gente entender isso. E a igreja, olha só, queridos, a igreja e o cristão, olha que revelação do Novo Testamento, são também casa de Deus. Passam a ser casa de Deus. Em Cristo, claro. Cristo é a habitação de Deus e agora estamos em Cristo, Cristo em nós, passamos a ser casa de Deus. Que maravilha! João 14, 33, Jesus diz: se alguém me ama e obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Essa relação que passamos a ter com Cristo, essa de estar em Cristo, essa expressão maravilhosa que é Paulo quem usa, nos faz entender que passamos a ser morada de Cristo. Morada do Pai, morada do Filho, né? Ele fala, nós viremos a Ele e faremos morada. Nós passamos a ser habitação da Trindade, porque tem o Espírito que passa a habitar em nós também. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios 6,19, olha o que Paulo fala a respeito do nosso ser, do nosso corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha a responsabilidade do nosso corpo. Que, aliás, não é o nosso corpo, é a nossa pessoa, é o nosso ser. Nós somos santuário de Deus. Claro, se entregamos nossa vida, né? Se o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Então, olha quantas implicações a respeito do cuidar de nós mesmos em todos os aspectos. Porque nós somos casa de Deus. Nós somos habitação de Deus. E aí eu quero terminar com Efésios 2, 20 e 22, que texto maravilhoso, e que nos fala não só de uma forma individual, mas coletiva, como igreja, somos casa de Deus. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. E 22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Olha que maravilha. A igreja, nós, um corpo, aqui a metáfora é um edifício.
E Cristo é o alicerce. Somos construídos sobre Cristo. Ele é o alicerce. E é uma construção. A igreja é uma construção que é casa de Deus, um lugar onde Deus habita através do seu Espírito. Então, tanto a gente entende de uma maneira individual o cristão como habitação do Espírito, como de uma maneira coletiva, corpo, somos habitação do Espírito. Pedro vai completar essa palavra lá em 1 Pedro 2,5, dizendo que somos pedras vivas dessa construção, casa espiritual de Deus. Então, queridos, qual é a casa de Deus? Onde Deus está? Deus está em Cristo e Cristo está em nós. Ou seja, Deus está em nós e nós somos casa de Deus. Como isso é maravilhoso. Tanto nesse tempo como em qualquer tempo a gente entender isso. E como isso nos traz responsabilidade para aquilo que somos e para aquilo que fazemos com a nossa vida. Fique com essa palavra, medite nesses textos, seja casa de Deus. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo estudo dessa série Aprendendo a Ser Igreja. Deus te abençoe. Até a próxima.